Glória a Deus, louvado seja Deus. Pode se assentar, louvado seja Deus. Oh, glória, louvado seja Deus. Vamos meditar aqui numa palavra que se encontra em Mateus, capítulo 5. Glória a Deus. A palavra de Deus é rica. A palavra de Deus, ela tem muitos contextos, muitas histórias, muitos fatos e muitos acontecimentos. Aleluia, glória a Deus. Só que além da interpretação literal da palavra, tem uma infinidade ou infinitude de revelação que vem através do Santo Espírito. Alguém talvez acostumado na religião, talvez por eu mencionar o livro de Mateus no seu capítulo 5, vai lembrar apenas das bem-aventuranças. E aqui eu já vejo um grande problema, não na palavra, mas no costume religioso, onde só exploram aquilo que eles gostam ou que vê que vai dar um resultado pragmático. Na verdade, estamos, na sua maioria esmagadora, contaminados pelo pragmatismo espiritual, onde muitos vão eleger e muitos homens, sem a direção do Espírito Santo, vão escolher a passagem que eles acham que vai dar melhor resultado. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui em Mateus capítulo 5, eu quero refletir com os irmãos a partir do versículo 17, contrariando talvez quem pensou no Sermão da Montanha, que é maravilhoso. Mas o capítulo 5 não se compõe apenas do Sermão da Montanha. Aqui tem a palavra que vai falar sobre o cumprimento da lei e dos profetas, a partir do versículo 17, que diz assim: já vou lendo e já explanando conforme o Espírito de Deus for me dando. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Eu não vim anular a lei. Eu não vim cancelar o que fora dito anteriormente pelo próprio Deus, ou por mim mesmo, ou pelo Espírito Santo. Eu não vim anular a lei, mas eu vim fazer com que toda a lei seja cumprida. Versículo 18: porque em verdade eu vos digo, e Jesus só diz a verdade, ele nunca diz a mentira. É interessante que o João 8,44 vai dizer que o diabo é mentiroso, pai da mentira, e ele faz o que é natural dele. O que? Mentir. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Mas Jesus, que é o pai da verdade, e só fala a verdade, ele está dizendo aqui: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, porque passarão os céus e terras, nem um jota ou um tio será omitido da lei, sem que absolutamente tudo seja cumprido. Porque eu não vim abrogar, eu não vim anular, eu vim para que seja cumprido na sua totalidade. Versículo 19: qualquer coisa, qualquer um de nós, qualquer chamado mestre, qualquer teólogo, qualquer pastor, qualquer evangelista, qualquer pregador, qualquer obreiro, qualquer coisa que violar, qualquer um que transgredir, qualquer um que adulterar um desses menores mandamentos, que não deixam de ser mandamentos, qualquer um que violar, transgredir e ensinar aos homens, porque é assim que acontece, infelizmente, porque muitos conhecem o mandamento, conhecem a palavra, transgride e ensina a sua transgressão diante da palavra às outras pessoas. Tem muitos que adulteram a palavra, misturam a palavra com outros ingredientes, com cheiro de enxofre, e ainda ensina para os outros. Qual será a condenação? Será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir, aquele que praticar, que não foi apenas ouvinte e nem estudante da palavra, mas aquele, porém, que aprendendo, ouvindo e cumprir, ou seja, praticar o que aprendeu, e ainda melhor do que isso, ensinar para as outras pessoas, será chamado grande no reino dos céus.
Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder, não for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não adianta nem ser mediano, e é inaceitável ficar abaixo da justiça dos escribas e fariseus, que na verdade não tinham justiça nenhuma. Mas temos que estar em outro nível. Isso não se trata de prepotência e nem de arrogância, é por conta do contexto que diz sobre aprender, sobre cumprir, sobre observar, e observar a palavra viva, a palavra verdadeira, sem incrementos, sem violação. Aleluia. Santo. Tem que exceder a justiça a mais do que os fariseus e escribas, porque senão não vai entrar no reino dos céus. Não entra. Versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos no Antigo Testamento, na lei: não matarás. É um mandamento. Não matarás. Mas, infelizmente ainda matam, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, Jesus está dizendo que qualquer que, sem motivo, sem justificativa, por nada, se encolerizar, se endiabrar, se enfurecer contra o seu irmão, contra o seu próximo, sem motivo, se encoleriza, fica com raiva, briga, grita, entra em via de fato, sem motivo nenhum contra o próximo, se isso acontecer, Jesus disse que será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu próximo, ao seu irmão, raca, será o réu do sinédrio. E qualquer que disser louco, qualquer que chamar o outro de idiota, será réu do fogo do inferno. Porque esse louco aqui também pode ser substituído. Sim. Versículo 23. Portanto, e aqui está um problema aqui, para nós como denominados ou autodenominados cristãos, muitas vezes evangélicos, que não possuem evangelho nas suas próprias vidas. Portanto, Jesus continua a sua fala: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão, de que o teu próximo tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar. Larga lá. Lembrou? Lembrou. Vai reconciliar-te com teu irmão primeiro. Depois de haver a reconciliação, vem, pega a tua oferta e apresenta-a ao Senhor. Concilia-te depressa com teu adversário. Você vê aqui que já deixou de ser irmão, tornou-se adversário, porque é a mesma coisa. Se alguém tem algo contra, se sabe que alguém tem algo contra ti, automaticamente torna-se adversário. Concilia-te depressa, rápido, urgente, depressa com teu adversário, enquanto está vivo, enquanto está no caminho, enquanto está na peregrinação. Não deixa para querer reconciliar depois que saiu do caminho. Como é que alguém sai do caminho? Eu vejo um bocado de gente que deixa para reconciliar com o próximo, que era adversário, quando está no velório, quando está no caixão, quando está para ser sepultado. Aí já não adianta mais nada, porque já saiu do caminho. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te prendam e te encerrem na prisão. Em verdade eu te digo que de maneira nenhuma sairá de lá, não vai sair de jeito nenhum, e nem ninguém vai poder tirar, enquanto não pagar até o último centavo. Até aqui, amém? Em resumo, irmãos, palavra forte, no versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra você, contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai,
reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois, vem e apresenta a tua oferta. Irmãos, essa é uma palavra muito importante, muito séria para nós, que muitas vezes é negligenciada. E essa passagem aqui enfatiza, irmãos, a importância da reconciliação e de algo que é muito difícil, que não deveria ser difícil para nós. O quê? Perdão. E o perdão, irmãos, tem que acontecer antes da adoração, mostrando que a relação com o próximo é tão importante como é importante quanto a relação com o próprio Deus. Deus quer que tenhamos uma relação séria e sadia com Ele, é óbvio, mas Deus quer e exige de nós que tenhamos um relacionamento sadio com o nosso próximo, não apenas com aquele que a gente elege, mas com todos. Aleluia. Você lembra de Hebreus capítulo 12, versículo 14: buscai a paz com todos. Então não é só com aquele que eu gosto, com aquela que eu vou com a cara, com aquele que me faz a vontade, com aquele que me diz sim todas as vezes que eu requisito. Não, é a paz com todos, inclusive com aquele que te aborrece, inclusive com aquele que te persegue. É a paz com todos, e Deus faz questão que a gente aprenda isso de uma vez por todas. Uma convivência sadia com todos. No que for possível a você, tem de paz com todos. E é disso que a palavra também ela trata. Se você está prestes a oferecer algo a Deus e percebe que tem algo pendente com alguém, pare a adoração ou nem comece e resolva depressa a questão com aquela pessoa que você lembrou antes de continuar a adorar a Deus. A reconciliação é um pré-requisito para uma adoração verdadeira e aceitável. No seu contexto, o Senhor Jesus estava ensinando sobre a importância de uma vida reta e sobre a relação entre a adoração e a conduta moral. Aqui o Senhor Jesus Cristo estava corrigindo uma visão religiosa superficial. E naquele tempo já havia isso. No Antigo Testamento já havia uma superficialidade religiosa. E aqui ele estava corrigindo isso, onde as pessoas se preocupavam mais com os rituais na igreja, no templo, do que com a justiça e a misericórdia. Está aí um dos motivos do que o Senhor Jesus foi tão perseguido, por causa da justiça que ele exercia e buscava, e por causa da misericórdia. Aqui também enfatiza que a adoração a Deus não pode ser separada da prática do amor. Não tem como adorar a Deus sem haver amor. Amor a Deus, obviamente, mas aqui trata de amor ao próximo e perdão diante do próximo. Santo. Adoração verdadeira e sincera que chegue às narinas de Deus com um cheiro suave e agradável. Aleluia. Quando nós estamos em convivência sadia diante da palavra, diante de Deus, e a gente vai adorar a Deus, o cheiro da adoração sobe, e eu tento imaginar Deus. Quando eu estou lá fazendo meus trabalhos, e tem alguns que exalam um cheiro bem agradável, quando eu estou fazendo pão de mel, é um cheiro tão forte e agradável de mel, que aparece até abelhas, é incrível. E eu costumo ver em alguns programas de receita, de culinária, que alguém mais requintado não põe o nariz na panela. A pessoa pega e puxa, assim com as mãos, né? Faz esse gesto elegante, eu acho elegante. Uma mulher fazendo, né? Eu estou fazendo aqui só para... Aí traz aquela fumacinha do cozimento. E sente aquele cheiro do que está fazendo. Oh meu Deus, eu tento imaginar Deus, os adoradores adorando a Deus em espírito e em verdade, e Deus está lá no céu só. Poderoso e santo. Ai, que maravilha, ai, que delícia, ai, que adoração boa, ai, que sinceridade, ai, eu estou sentindo amor, eu estou sentindo compaixão, eu estou sentindo misericórdia, e Deus está ali, ó, aceitando a adoração. Poderoso e santo. Aleluia. Por outro lado, eu acho que eu tenho o direito de dar lugar à minha fé. Eu imagino Deus assim, ó. Não quero. Está cheirando mal. É disso que a palavra de Deus está falando.
E o significado, irmãos, do ato de apresentar uma oferta no altar, antigamente era um ritual religioso. E é importante, mas Jesus mostra que a atitude do coração é fundamental. E aqui nos lembra também que a reconciliação com aqueles que temos conflitos é um pré-requisito para uma adoração sincera e verdadeira diante de Deus. E a mensagem é que a fé genuína se manifesta em ações concretas com amor. Você lembra de Tiago capítulo 2? A fé sem obra é morta, assim como a obra sem fé também é morta. Sim. Mas aqui a obra não é o que muitos da religião e do ativismo religioso de Marta, porque está tão preocupada e cansada com tantos afazeres, Marta. Não, é importante, mas não é a única coisa, porque fé, todo mundo diz que tem, e falar, até o bichinho lá verde, chamado papagaio arara, pode falar, ela decora e fala que tem fé, mas a fé sem atitude, essa é a obra do qual o Tiago está dizendo, instruído pelo Espírito Santo de Deus. Você tem fé? Mostra a tua obra, mostra a atitude, porque não adianta, eu venho adorar a Deus, diga o que tu adorando a Deus, um coração cheio de ressentimento, um coração cheio de rancor, cheio de indiferenças. Então muitas vezes alguém vem ou vai e acha que está adorando a Deus, uma vida, um coração cheio de inimizades, conforme o apóstolo Paulo disse. Inclusive a inimizade está lá em Gálatas capítulo 5, frutos da carne, inimizade. Por que não é fruto do Espírito? Porque é um fruto da carne. Alguém decide, alguém tem fé errada, lado contrário, para achar que tem direito de ter inimizades, fruto da carne. E como é que alguém pode querer que Deus aceite a sua adoração tendo inimizade? Com fulano não fala, com fulano isso, com fulana aquilo. Quando não tem inimizade, tem raiva. Quando tem raiva, tem ódio. Como é que a adoração vai chegar à presença do Senhor? Então, irmãos, para encerrar aqui essa breve reflexão, posso dizer que não adianta buscar a Deus em oração ou adoração se mantermos ressentimentos e conflitos mal resolvidos com outras pessoas. É simples desse jeitinho. Pastor Fábio, mas me ensinaram que para adorar a Deus basta eu estar dentro da igreja. É o que os religiosos achavam também. Eles achavam que era só se vestir de toda a sua indumentária, ou suas franjas, seus filactérios, deixar a barba bonitona, pegar o seu livrinho e ficar lá, né? Antigamente, alguns ainda no dia de hoje, e achando que Deus está aceitando, guardando a lei, guardando o sábado, sem misericórdia, sem compaixão e sem amor ao próximo. Meu irmão, mas eu não mato ninguém. Mas e no coração? Quantas pessoas será que alguém já matou? Só no pensamento. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele falou, o mandamento é óbvio que o mandamento diz para não matar, e não precisaria nem de mandamento humanidade rebelde. Porque vocês sabem muito bem que naturalmente ninguém tem direito de matar ninguém. Ninguém tem direito de dar cabo da vida de ninguém. Mas, além de alguém fazer isso, que já é abominável, pensa em matar. Diz que se pudesse matava. Sabe o que Jesus disse? Que ele não veio abolir a lei, ele fez as coisas ficar pior do que já era. Se alguém pensar em matar, já matou. A palavra de Deus diz, não adulterarás. É lógico que não é para adulterar. Você casado ou você casada, é óbvio que não é para adulterar. Adúltero, não é para adulterar. Você sabe disso. Mas Jesus piorou, ele não veio cancelar. O mandamento está escrito não adulterar, então vou tirar então agora. Não pode, do mesmo jeito. Não pode, acabou. Pior do que isso, se pensar em adulterar, já adulterou. Se olhar com desejo malicioso, já adulterou com aquela pessoa que foi cobiçada. Espírito Santo, socorro, Pai. As coisas ficaram pior. E como alguém quer adorar a Deus desse jeito? Como alguém quer que Deus aceita a adoração?
Aí eu vou usar novamente aquela palavra que Jesus usou para o jovem rico, mancebo de qualidade, como você preferir. Ainda te falta uma coisa, meu jovem. Ainda te falta uma coisa, minha jovem. O quê? Você tem que saber. O jovem rico era ir lá vender tudo e repartir para os pobres. Mas e você? Será que você tem que consertar alguma coisa no teu coração? Será que você tem que sair daqui correndo, reconciliar com alguém? Será que você tem que chegar em casa, mandar uma mensagem? Será que você tem que pegar seu telefone abençoado e usar o telefone para qual ele foi inventado, que é para ligar mesmo, não apenas para ficar em rede social? E reconciliar com a pessoa? Será? Você tem que saber. Deus nos trouxe a palavra. Eu te pergunto para encerrar. Você quer ser abençoado? Louvado seja. Não apenas ouça essa mensagem, mas a pratique. Eu creio. Eu creio que os nós serão desatados. Glória. Eu creio que as muralhas são derrubadas. Eu creio que as correntes são destruídas e as portas se abrem. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe.